batismo com o Espírito Santo, que é algo, às vezes, muito questionado. Há algumas correntes de interpretações que divergem bastante uma das outras, e a gente precisou frisar isso aqui à luz da Bíblia, juntos, para que a gente possa ter um bom entendimento do que significa realmente o batismo com o Espírito Santo. E a gente começou a verificar na última fala a resistência de Pedro, sendo necessário Deus mandar 3 visões, revelações grandiosas, mostrando um lençol cheio de animais impuros para os judeus, e Deus ordenando a Pedro: Pedro, pega, mata e come. E Pedro, por 3 vezes, resistindo ao próprio Deus, dizendo: não, Senhor, eu não, nunca fiz isso, nunca comi coisa comum ou imunda. E Deus pacientemente dizendo: não chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E pela 3ª vez isso ocorreu, de modo que foi algo intenso e repetido, e Pedro então se rende. E é exatamente aqui que eu quero fazer a leitura de hoje para a gente, e a partir desse momento sequenciar esse estudo, ok? Então vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o verso 19 até o 20, apenas 2 versos, e depois nós vamos usar a Bíblia para a gente ir acompanhando o assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 19. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Amém? Querido Deus, que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, venha nos iluminar, nos enriquecer, nos capacitar para compreender aquilo que está no teu coração, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos de modo que possamos valorizar tudo o que o Senhor valoriza, nos encaixar no centro da tua vontade e compreender o teu querer. É isto que nós te pedimos. Estamos aqui carinhosamente, Senhor, prostrados aos teus pés, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para acatá-la em nosso coração como ela é, porque compreendemos que a tua palavra é a verdade, e nós queremos a verdade. Portanto, revela-te a cada um dos que estão aqui presentes neste momento, bem como a tantos outros em muitos lugares onde estão sendo alcançados, a fim de que a tua palavra nos fortaleça em todos os sentidos e possamos chegar em Sião perante ti. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar todos os assentos. Bom, meus queridos, aqui estava Pedro ainda. Ele tinha recebido aquela sequência de revelações, como falamos, e agora, enquanto ele estava pensando ainda,
o mesmo Espírito que se derramou em Jerusalém, o Espírito de Deus que opera desde o princípio, esse Espírito que está conosco e que fala, veio e falou tudo a Pedro, dizendo: Pedro, você não tenha medo, não tenha receio, 3 homens estão aí fora, e você deve segui-los, você deve acatar o que eles vieram buscar. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir dali, Pedro agora, com a revelação dada pelo próprio Deus e com a visão que teve repetida 3 vezes, e mais a presença do Espírito agora falando com ele, dizendo: olha, não tema, siga esses homens. Aí Pedro, claro, depois de tudo isso, ele cedeu, não é? Ele agora se dispôs a ir. Então a gente vai agora para o verso 23. Diante disto, Pedro os convidou a entrar, isso é, aqueles 3 homens que foram enviados por Cornélio, o gentio, que tinha recebido a visitação de um anjo, mandando ele fazer isto. Agora, Pedro hospedou esses homens. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Interessante, não é? Aqui há uma coisa importante. Pedro não era um precipitado, né? Tem gente demasiadamente precipitada. Recebeu a presença, 3 vezes revelado por Deus, o Espírito falando com ele, e ele tranquilamente, porque o Espírito não precipita a gente, o Espírito ele dá concreção à nossa caminhada, ele não vem buscando algo que a gente não possa fazer. Pedro precisava dormir, possivelmente era noite, ele precisava se organizar. E Deus trabalha conosco, os humanos, assim, dentro dos nossos limites. Ele não explora a gente de modo a nos desgastar excessivamente, ou exigir da gente aquilo que a gente não pode dar. Quem quer exigir, às vezes, são alguns profetinhas, entre aspas, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Aí estes querem pedir os absurdos, né? Conheci muito essa gente, alguns deles nas casas de quem tinha dinheiro, dizendo: olha, ele está me dizendo que é para você me dar esse carro. Vi muito essa coisa feia acontecendo, nada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é com ordem e com decência, usando a nós, seres humanos, frágeis, fracos, mas Ele nos fortalece. Vai nesta tua força, disse ele a Gideão. Amém? Então Pedro calmamente recebeu, hospedou, no dia seguinte aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Então Pedro trabalhava com estes irmãos, obviamente estavam ali com ele em trabalho de evangelismo, não é? E esses irmãos desceram. Lá na frente a gente vai compreender que foram em número de 6, pelo que a Bíblia revela um pouco mais adiante. 6 irmãos, Pedro vai com os 3 e eles seguiram também. Quando lá chegaram, aí houve uma coisa interessante, é que no verso 24, um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava. Cornélio, que tinha enviado a comitiva de 3, agora estava ansioso esperando a presença de Pedro. E Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados,
Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como és tu. Amém? Olha a simplicidade de quem está cheio do Espírito Santo. Não busca a glória de Deus para si. A glória de Deus Ele não dá a outrem. A glória é de Deus. Quando Cornélio, depois de todas aquelas indicações de um anjo, dizendo: manda chamar esse homem, e quando ele chega, ele o considera tanto que se prostrou numa atitude de adoração a Pedro. Mas Pedro imediatamente não aceitou aquilo, ensinou, esclareceu. Não é preciso humilhar a pessoa, mas dizer: olha, não está correta esta atitude. Esse comportamento não é assim, porque eu sou homem igualzinho a você. Pedro cheio do Espírito Santo, mas a gente continua homem, considerando o outro melhor do que a nós mesmos. É assim que a palavra nos orienta, sem soberba, sem orgulho, sem vaidade, sem jactância, mas com humildade, porque Pedro aprendeu daquele que disse: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ele reprovou a atitude e orientou a Cornélio. Em seguida, Pedro faz uma observação importante. Olha, Atos 10 e 27 agora. Veja o que diz o 27. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas, conforme a gente já leu. Cornélio reuniu todos os parentes, amigos, as pessoas mais allegadas, colocou ali para ouvir Pedro. Então Pedro começou a dizer, verso 28, e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandastes chamar? Então Pedro, agora diante daquela reunião produzida ali pelos convidados de Cornélio, primeiro ele diz: olha, vocês sabem que um judeu não se une com um gentio, nem mesmo para uma visita rápida. Olha quantas barreiras existiam. Vejam porque Deus estava demolindo essas barreiras. Vejam porque elas existiam há anos, séculos e até milênios. E agora estavam ruindo. Ele explica essa impossibilidade, mas diz: mas agora Deus se revelou e desconstruiu isso na minha mente, né? Em outras palavras. E aí é quando, a partir do verso 30, Cornélio explica que houve a presença do anjo, que mandou chamar, que deu o endereço dele, disse que ele estava hospedado na casa de Simão Curtidor, que a casa ficava perto do mar. Enfim, Deus conhece o meu endereço, o seu endereço, o endereço de cada um. Esse Espírito que se derrama concedendo dons, conhece a gente por dentro e por fora. Isso é maravilhoso. Então, quando
Cornélio finaliza, diz assim: estamos todos aqui para te ouvir. Explicou como foi que o anjo se revelou a ele, e aí foi quando Pedro começou a falar. A partir do verso 44 agora, Atos 10, 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Isso era o espanto. O espanto era que agora, olha lá, os crentes judeus, que tinham descido com o judeu Pedro, que naturalmente era proibido de estar ali, agora ele estava pregando e o Espírito estava sendo derramado sobre os gentios. Tinha acontecido em Jerusalém, repetiu em Samaria, agora estava atingindo os gentios. Como o mundo de então estava dividido entre judeus, samaritanos e gentios, veja que o ciclo estava se completando. O derramar agora estava se completando, com uma restrição que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, com um detalhe, uma restrição não, algo mais que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então eles ficaram admirados, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Os 6 homens estavam ouvindo agora também eles falar em línguas e exaltar a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados, eles assim como nós? Eles assim como nós, veja o nós e vós aqui, judeus e gentios. Eles assim como nós receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então suplicaram a Pedro que permanecessem com eles por alguns dias. Então Pedro agora batizou esses gentios e eles receberam o Espírito Santo enquanto ele ainda pregava. Quando eles receberam a palavra, o Espírito os encheu. Aí o que é que acontece? Eles, depois de cumprir essa missão, Pedro volta para Jerusalém. Só que quando chegou em Jerusalém tinha um problema, porque nem todos tiveram a visão. O Espírito Santo tinha convencido Pedro, tinha mostrado a Pedro, mas os outros crentes judeus ainda mantinham as suas preocupações, se aquilo era realmente para os gentios. Eles não haviam entendido direitinho a palavra de Jesus, que tinha dito: olhem, vão começar por Jerusalém, Judéia, Samaria, confins do mundo. Não tinha entrado tudo. O bom é que Deus é paciente com a gente, né? Quantos equívocos a gente não cometeu na vida, né? E Ele veio pacientemente trabalhando. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então é essa misericórdia presente. Vamos para Atos 11, 1. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém,
os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando. Olha a crítica. Pedro, o que é que você foi fazer no meio de gentios, né? Olha aqui. Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com ele. Olha a acusação qual era. Aí Pedro precisou responder o que está no verso 4. Então Pedro começou a falar um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, de um súbito êxtase, tive uma visão. Aí contou a visão dele todinha, contou o que o Espírito lhe disse, a presença dos mensageiros, enfim, descreveu tudo diante desses crentes judeus, para que eles pudessem compreender. Verso 9. Aliás, isso aqui faz parte ainda de toda a descrição que Pedro fez, se justificando. Agora, a maior justificativa de Pedro está no verso 15 versículo 15, né? Assim, Atos 10 e 15, ele repete: assim que comecei a pregar, explicando para eles. Atos 11 e verso 15. Assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles, da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Ele tentou contrariar 3 vezes. E agora ele está dizendo: como é que eu ia fazer isso? Tentando convencer agora os outros. Verso 18. Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Vocês estão vendo que fica bem clara porque essas manifestações se seguiram nesses grupos étnicos distintos. Foi exatamente para quebrar essas fronteiras, abrir essas portas que de outra sorte não se abririam. Eles foram convencidos quando Pedro disse: olha, do mesmo jeito que a gente recebeu, eles receberam. Aí, eles entenderam e passaram a glorificar a Deus, entendendo que as barreiras estavam derribadas. E o que a gente está lendo até aqui no livro de Atos é apenas as atitudes dos apóstolos. Aqui não a gente aprende com tudo isso, mas as recomendações normativas não estão no livro de Atos. Elas estão nas cartas, nos evangelhos, com as falas de Jesus. Porém, aqui é o registro da caminhada deles. Ele não estava aqui normatizando nada, estava registrando os fatos, os fenômenos que estavam ocorrendo de forma milagrosa pelo derramar do Espírito Santo. E aí teve ainda um outro derramar,
Por quê? Porque essa geração experimentou a passagem da lei para a graça. E haviam em Éfeso cerca de 12 pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho de Jesus na íntegra. Não ouviram as promessas, não tinham ouvido nada das promessas, não tinham lido nada das promessas dos profetas. Eles disseram: nunca ouvimos falar em Espírito Santo. E Paulo, na sua missão em Éfeso, encontrou esse grupo. Vamos só repetir: derramar em Jerusalém, derramar em Samaria, derramar entre os gentios, na casa de Cornélio. E esse grupo tinha sido batizado por João. A lei e os profetas duraram até João. João tinha morrido. O batismo deles, que eles tinham recebido, não foi o batismo recomendado por Jesus, foi o batismo de João. Então vamos para Atos 19, para a gente ver, porque é uma confusão enorme. A turma pega isso aqui e quer dizer que isso aqui é uma norma, estabelecer uma série de equívocos. Então Atos 19, 1. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou. Olha a pergunta de Paulo a eles: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? A pergunta mais óbvia. Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou. Olha o questionamento lógico de Paulo. Ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? Porque a resposta lógica deles dar era: recebemos. Recebemos. Porém, essa geração estava nessa travessia entre lei e a graça. Os crentes do Antigo Testamento, não, nós recebemos até João. Nunca ouvimos nada de batismo ou do Espírito Santo, nada disso nos foi dito. Aí é quando Paulo vai e agora os batiza conforme a graça, o Novo Testamento, conforme o Evangelho. Vamos ver. E Paulo, olha a pergunta de Paulo: em que então? Que tipo de batismo é que vocês tiveram, que vocês não receberam o Espírito Santo? Eles poderiam ter dito: a gente é crente do Antigo Testamento ainda. A nossa história foi quando João chamou para o batismo do arrependimento, a gente foi batizado. E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou, pregou para eles: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que crescem naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles compreenderam o Evangelho depois da explicação da pregação de Paulo. Eles compreenderam. Então, vamos lá. E compreenderam isso. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Amém? Então esses passos, vocês estão vendo que eles foram quebrados, assim, com essas intervenções agora, fechou o ciclo.
Agora, tanto judeus, como samaritanos, como gentios, e como estes que ainda estavam com a cabeça no Antigo Testamento, agora ouviram o Evangelho, creram e receberam pela imposição dos apóstolos, que também não é regra. Enquanto Paulo pregava, o Espírito veio. Tem pessoas que querem tornar uma regra, porque não é da vontade de homem, é da vontade do Espírito, é como ele quer. E a partir daí, meus queridos, nós vamos verificar na sequência aqui, que todos os verdadeiramente convertidos recebem o Espírito Santo. Todos os convertidos recebem a promessa. Na própria pregação de Pedro, na primeira lá em Jerusalém, foi isso que ele disse: vocês se arrependam, creiam, confessem os pecados e recebereis. E receberam. O próprio Jesus tinha dito que receberiam. E Pedro explicou, disse: olha, essa não é uma promessa para alguns, essa é uma promessa para todos. Os pais, os filhos, os que estão perto, os que estão longe, e todos que atenderem o chamado, todos chamados por Deus, recebem a promessa. De sorte que, quando ele fez essa pregação lá em Jerusalém, 3.000 se convertem, são batizados, e a Bíblia não diz que os 3.000 passaram a falar em línguas na hora, não diz, mas receberam a promessa. Pedro não estava enganando ninguém, ele estava exatamente dentro daquilo que estava prometido. Porque o Espírito Santo, Jesus tinha dito em João 7, vamos para João 7, 37, em diante, até o 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então era algo que estava por vir. Jesus aqui estava vivo, falando ao povo, mas ele estava apontando para o Espírito que haveriam de receber os que crescem. E agora nós vamos para Efésios capítulo 1 e o verso 12 em diante, até o 14. Vamos entender alguma coisa aqui. Eu estou falando de que todos os convertidos de verdade recebem a promessa, recebem o dom do Espírito Santo, recebem o que foi prometido, todos. Pedro reforça, diz que é ao crer. E agora, Efésios 1 e 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, quando ele diz nós aqui, ele está se referindo nós judeus, os que primeiro esperamos em Cristo, que as promessas eram dele. O próprio Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Vocês lembram disso? Então eles, nós, judeus, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós gentios,
estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela promessa que a gente vem falando desde a primeira aula. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, é quando você crer no evangelho, que você recebe a promessa, você é selado com essa promessa. E tem uma coisa, se você não tiver o Espírito, você não é dele ainda. Está dito e nós vamos repetir isso aqui. Porque trouxeram uma coisa distorcida, nós vamos falar um pouco mais à frente. E nós não queremos ouvir aqui tradição de ninguém. Nenhuma denominação tem autoridade sobre as Escrituras. Nenhuma. Nós vamos também mostrar isso. Quem fala, fale conforme os oráculos de Deus. Todos nós. Então ele vem aqui e mostra que tanto judeus como gentios, ao crer, ao ouvir o evangelho da verdade, tendo crido, é selado. Vamos para 2 Coríntios 1 e 11 e 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós, se nós e vós, de novo, judeus e gentios, nós e vós, permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, verso 22, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. A garantia da nossa salvação é exatamente esse selo que é a presença do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 13:16 agora. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Encaixando-se exatamente com a promessa de Ezequiel 36:27. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. 2 Coríntios 6:16 agora. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os dos ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como ele declarou, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e com eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Amém? Então é pela presença desse Espírito. Vamos ainda para 1 Coríntios 12:13. Vamos ver se a gente é batizado com o Espírito Santo ou não. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Você pode dizer amém? Então, gente, não tem o meio crente não, sabe? Não tem as duas categorias de crente não. E interessante é o divisor de água que estabeleceram. Falou em línguas é batizado, não falou não é batizado. Pelo amor de Deus, onde é que está na Bíblia? Está na Bíblia dizendo que nem todos falam línguas. Agora, línguas têm valor e importância? Tem, nós vamos mostrar.
Nós vamos mostrar, o Espírito distribui como Ele quer. Uma vez que eu criei, fui regenerado, estou salvo, meu nome escrito no livro da vida, o Espírito está em mim. Tem alguma coisa a mais para buscar? Tem sim. Aí quando alguns recebem às vezes o dom de línguas, foi batizado agora. Não foi batizado agora. Ele foi batizado quando ele creu, quando ele foi regenerado, quando o Espírito Santo passou a habitar nele. Agora, se ele recebeu isso aí, que são os dons que ele distribui como ele quer, aí foram tão simplistas na interpretação, que pegaram só o dom que é visível, e ainda diz, quem crê falará novas línguas. Sim, prossegue o versículo, pegarão em serpente, beberão veneno, se botar a mão sobre o enfermo curarão, e aí, não prossegue o resto, mas falar em língua que é muito fácil também imitar, aí é uma coisa que querem dar como sinal do sinal, simplismo e falta de exegese bíblica. Mas isso deu certo em alguns grupos, e daí? Problema nenhum. Você chame como você quiser, você pode chamar como batismo com o Espírito Santo, chame. Agora, só que o batismo com o Espírito Santo está aqui, e não é para alguns, é para todos. Agora, dom de línguas não é para todos, nós vamos mostrar também biblicamente. Pode insistir como insistir, pode botar todo mundo, ficar rolando o tempo todo, não vai, porque não é. Ele não deu a todo mundo esse dom, e está aqui na Bíblia, é simples assim. Pode vir o teólogo de onde vier, eu quero que ele mostre onde é que o sinal de batismo é línguas. Onde está escrito isso? Porque lá falaram em línguas. Sim, um assunto desse não iria entrar como recomendações normativas nas cartas. Essa história da segunda bênção, não, meu filho. Nós fomos salvos integralmente no momento que recebemos o Espírito Santo, e Ele concedeu dons diferentes. Vamos ver se Ele concede dons iguais ou diferentes. Essa história, a porta de entrada para os demais dons é falar em línguas. Que conversa sem sentido, totalmente sem sentido. O dom de línguas, a Bíblia diz que é o menor. Você vê que ele fica sempre lá no final. Quem profetiza é maior do que quem fala línguas. Porque quem fala em línguas não serve à igreja, não é para falar para a igreja línguas. Nós vamos mostrar isso na Bíblia. Você fala em mistério com Deus, por isso não é para falar em microfone, a menos que fale 1, 2 ou 3, cada um por sua vez, se tiver intérprete. Se tiver o outro dom em operação para interpretar, se não, cale-se. Essa é a Bíblia. A gente vai obedecer a quem? A tradição de A ou de B, ou a gente vai ficar com o ensino das Escrituras? Então é assim que é. Agora, se eu quiser imantar um bocado de gente aqui e provocar uma histeria, aí eu posso usar isso o tempo todo e botar todo mundo para falar, e ninguém vai entender nada, porque mesmo que o espírito ora bem, a mente fica infrutífera. É isso que está nas Escrituras. Então, o dom de língua não é importante, é importantíssimo. Busque. Já recebeu, ore para que possa interpretar, para que os outros recebam a edificação, porque ele é simples assim, ele só serve para você mesmo. Por isso, fala no teu carro, fala na tua casa, no teu quarto, caminhando pela rua, como eu já fiz muitas vezes, caminhando. Não precisa tremer também não, tremer é uma questão de hábito, você vai administrando emoções. Se tiver que chorar, como eu fazia às vezes, tirava a lágrimazinha aqui de dentro, simples. E ele revela-se onde ele quer. Ainda aqui, veio a irmã, que é nossa. E na hora que a gente estava orando, o pastor no outro dia procurou, no outro dia não, outra semana, naquela hora que o senhor fez aquela oração, eu falei em línguas, uma língua, ela quietinha lá, não fez nenhum alvoroço, e contou. E a gente
conversou um pouco, orientou. Há poucos dias um outro também, pastor, eu estava em casa, de tarde. Pastor, eu cheguei em casa aqui, fui tomado, estou falando uma língua, eu disse, você está bem emocionado, não tem problema, vou aí para a gente conversar um pouquinho. Venha para cá, conversei, procurei saber como é que você estava nesse dia, você estava, porque pode ser um surto também, a pessoa pode ter surtado, gente, é simples assim também. O que estava? Quais as motivações do teu coração? Como é que foi esse dia? Me conta um pouquinho do dia anterior, como é que você estava? Você espiritualmente? Não, estou bem, maravilha, nesse dia eu estava pregando, eu estava me envolvendo com algumas atividades de pregação, sentindo muito gozo. Cheguei em casa e comecei a orar e tal. Claro, meu filho, que o Espírito concede os dons, o enchimento do Espírito ocorre nos mais diversos lugares. Agora, não significa dizer que a gente vai fazer o que se promove por aí. Vamos industrializar agora, e todo mundo tem que falar. E tem oração que só pode fazer quem ora em língua. Ou então, se vai consagrar o ministério, tem que falar em língua. Pelo amor de Deus, tem gente que não fala, meu filho. E tem outros dons extraordinários, produz frutos maravilhosos. Então, eu sei que estou contrariando muita gente, que a cabecinha foi ensinada desse modo, como me ensinaram também. Só que quem fala alto aqui é a palavra de Deus, amém? A palavra do Senhor. Não tem outra autoridade, não reconheço outra autoridade acima das sagradas escrituras e a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que os 3.000 que receberam a palavra e receberam o dom do Espírito Santo, eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, reverência a Deus, louvor a Deus, adoração a Deus, ação de graças ao Senhor. É assim que é. Agora, aqueles exibicionismo que eu já vi. Eu orei, preguei, 300 foram batizados com o Espírito Santo. Também conheço essa história, para frente e para trás. Faz um movimento, levanta a mão, pula, salta, e no final ninguém muda. Continua falando do mesmo jeito, não mudou os frutos, não mudou nada. Alguns até não têm certeza da salvação. Vi isso dentro da minha própria família. Sair de lá, os pulos, saltos e as palmas. Chegar em casa e depois dizer, não tem certeza. Mas o pregador ficou famosão. Uma bolsa desse tamanho. Depois leva um bocado de dinheiro da igreja, que geralmente são contratados assim. Se tornaram especialistas nisso. Nós, se tiver tempo, eu vou mostrar aqui. A gente vai organizar isso aqui para eu trazer na prática para vocês o que é que está acontecendo aí fora. Para a gente mostrar e dizer, olha, isso aqui não é Espírito Santo. Isso aqui é sensacionalismo, isso aqui é barganha, isso aqui é enganar o povo, isso aqui é criar uma histeria coletiva. Porque é assim que funciona em muitos lugares, prendendo as pessoas e dizendo barbaridades acerca das Escrituras. É aquele negócio de todo mundo cai. Que história é essa? Onde é que está isso na Bíblia? O poder não é o poder do Espírito Santo, está no paletó do camarada quando joga. Isso não é evangelho, não é Espírito Santo. Não é. Tentam hipnotizar as pessoas. Eu paguei um módulo de hipnotismo e vi claramente a pessoa estender a mão, não poder mais baixar, todo mundo chorando. Tem outra fonte e não o Espírito Santo de Deus. Compreenderam? Se algumas denominações cresceram com isso e se gabam disso, já não seguram mais isto, porque não há sustentabilidade, porque a sustentabilidade está no Espírito Santo do Senhor. Amém?
Então vamos para as Sagradas Escrituras. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A igreja diz amém. Mergulhe, meu filho, porque aí você vai encontrar graça de Deus. Busque os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente. É isso que está dito. Não é aquele comodismo, eu recebi quando criei, estou aqui. Já não busca mais, já não ora mais, já não se interessa mais por nada, e acha que está tudo pronto e acaba. Não, meu filho, ele começou a boa obra, tem muita coisa. Nós vamos falar sobre o homem cheio do Espírito Santo. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, é que ele me enche. É quando eu me rendo que ele me enche. É quando eu me entrego que ele vai ocupando espaço. E cheio do Espírito é dominado pelo Espírito. É a mente de Cristo, é cheio da palavra de Deus, é falando com Deus, é buscando a Deus, é navegando nessas águas do Espírito. Amém? A turma quer ensinar até falar a língua, vem falar no ouvido da gente. É ou não é? E ainda diz como a gente dizer. Meu filho, se você quer criar um imantamento psicológico e levar as pessoas a esse êxtase provocado dessa forma, é outra coisa. Porque o Espírito não precisa de nada disso. Pedro estava pregando e ele derramou sobre o povo. É assim que é. Vamos lá. Quem não tem o Espírito Santo, Romanos 8 e 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Está sendo claro? Está dizendo aí, se alguém no meio não creu de verdade, não fez uma conversão séria, está equivocado, e está dizendo que recebeu, mas não recebeu, se alguém entrou nessa, não pertence a ele ainda, não. Que quem é de Cristo tem o Espírito. E tanto faz dizer Espírito Santo, como Espírito de Cristo, como Espírito de Deus. Não sai querendo fazer essa separaçãozinha que alguns tentam fazer, uma coisa infantil. Chame Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, está tudo no Espírito do Senhor. Amém? E vamos ver quem é que distribui esses dons. 1 Coríntios 12, 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito, dons de curar, a outros poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas. Não, aqui está errado, né? Variedade de língua não é para todo mundo? Não, ele está dizendo é a outro. Não está dizendo que é todos. A outro variedade de língua não. Aí vem alguém e diz, não, meu irmão, se não tiver variedade de língua, não entrou pela porta ainda. Não pode receber nenhum outro. E aí vem as Escrituras e diz isso para a gente aqui. Quem é que a gente vai seguir? Tem outra autoridade que vem dizer, não é assim. Ele está dizendo aqui, há outra variedade de línguas, há outra interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações
e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Ficou claro? Há dúvida ainda, gente? Porque quebrar essas traduções é difícil, viu? Porque a turma vai encontrar 1001 razão para dizer que não é assim, só que a gente vai ficar com as escrituras. Então vem. Vamos lá agora para 1 Coríntios 12 ainda, verso 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Verso 29. Porventura são todos apóstolos? Não. Vocês concordam que não? São todos profetas? Vocês é que vão responder. Eu vou só perguntar o que tem aqui. Vocês vão dizer se sim ou não. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Amém. Vocês vão aceitar que uma outra pessoa venha desfazer desse texto bíblico, dizendo que não é assim? Dizendo que se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo, porque não fala em línguas? Você vai aceitar isso? Quando a Bíblia diz que não é assim. Eu estou diminuindo a importância de línguas, irmãos? Não, gente, não. Eu sei a importância. Deus já me usou em línguas e em interpretação, no meio da rua. Eu anotei isso, eu tenho anotado. Estava chovendo, estava com o guarda-chuva armado, estava entre a Rua da Aurora, o Parque 13 de Maio e a Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. Eu ia ali, era 7 da noite, e ele me falou em línguas e interpretou, e no dia seguinte eu recebi o que ele me disse. E no dia que ele me disse isso, eu cheguei no seminário com os olhos inchados de derramar lágrimas pelas emoções de ali, debaixo daquele guarda-chuva, a chuva caindo, ele me tomando em línguas e depois interpretando e me dizendo coisas. Quando eu cheguei, sabe com quem eu compartilhei essa experiência? Há uns 30 e poucos anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos 30 e pouco. Está aqui o Edivaldo, fica de pé aí, Edivaldo. Eu contei a você ou não? Você viu ou não viu meus olhos inchados naquele dia? Está aqui, gente. E cumpriu tudo o que me disse. Amém? Esse Espírito está aqui conosco. Ele é o Espírito Santo de Deus. Eu poderia trazer outros testemunhos de ir andando no meio da rua e ele me dizer, eu ia com a bolsa na mão, eu ia escutando uma mensagem, e quando ele bradou no meio da rua e disse, mude de direção, e eu passei para o meio da rua, um bandido que estava na esquina por onde eu ia passar, correu para me pegar, mas eu tinha saído da direção, e eu fui mais rápido do que ele, e fui liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus, e pelo que ele revela. Esse Espírito que revelou-se a Pedro, está aqui, revela-se a nós. Não é bom a gente dar muito testemunho da gente mesmo, mas essas inserções, para a gente mostrar que Ele é Deus. Talvez no decorrer eu dê alguns outros testemunhos, de orações que eu fiz dentro do carro, e na volta ia almoçar no meio do trânsito,
fazer uma oração, ele me responder a oração, e quando eu voltar, um ribuliço na empresa, para atender o meu pedido que tinha feito no Espírito. Esse Deus é real, e não há engano. Nem todos falam em línguas, vocês mesmos, foi que deram a resposta aí, eu só fiz fazer a pergunta que está na Bíblia, e a resposta é não, 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 não. O mundo não pode receber, não vê, nem o crê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem fala em línguas, não fala aos homens. 1 Coríntios 14:1, para a gente finalizar, eu vou correr agora, mas de qualquer forma não vai dar tempo, já deu 9 horas, então vou parar por aqui. Nós vamos falar sobre o dom de línguas e sua importância na continuidade, para depois a gente falar na próxima instrução o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é aquela, quais as coisas esquisitas que ela fica fazendo. Será se é esquisita? Não tem esquisitice nenhuma. Agora, se a pessoa quer inventar, vai ter esquisitice de tudo que é lado, para dizer que é Deus, para querer mostrar. Não é preciso, você vai mostrar no chão da vida. Amém? E vou prometer a vocês que vou passar um estudo que a gente deu algum tempo atrás aí, trazendo imagens de cenas e cenas e cenas feitas em nome do Espírito Santo, que não tem nada a ver. Aí você diz, esse pregador eu conheço, esse eu já assisti, eu já fui, esse eu aplaudi muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês o que é que eles estão dizendo, o que é que eles estão fazendo. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Pergunta de Jesus. Se a gente sair daqui da palavra e for atrás de cabeça de homens, doutrinas de homens, ensinos de homens, a gente perde a fé. Mas vamos permanecer firme na palavra, porque a palavra é que vai nos orientar. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos estar juntos, vamos em frente, vamos com Deus, amém?